debate organizado pela Associação Docente da UFRJ, em parceria com a Faculdade de Educação e com a Casa da Ciência. Sempre que há alguma mudança na legislação que envolva diretamente a educação e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e os professores, nós trazemos, buscamos sempre trazer a diversidade de opiniões, é a postura da nossa associação, promover o debate democraticamente, para que todos nós, quaisquer que sejam nossas posições e nossas opiniões, tenhamos a crescer e a acrescentar ao debate institucional, ao debate nacional. Sem dúvida, nesse momento que nós vemos centenas de escolas ocupadas, talvez já possamos falar de milhares de escolas ocupadas, de institutos federais, de universidades, e a discussão levantada nas ocupações tem sido PEC 241, que vai atingir diretamente a educação e a saúde, a proposta que talvez não passe no Congresso, mas que tem levantado muitas ações de Ministério Público e coisas do gênero, motivadas pela ideologia chamada Escola Sem Partido, e também agora pela proposta do governo de reforma do ensino médio. São três temas fortes que estão atingindo diretamente o modelo de educação nacional, e que nós temos que debater, entender o que está acontecendo e saber nos posicionar frente a isso. Então, eu tenho o prazer, em nome da ADUFEST, convidar para esta mesa a diretora da Faculdade de Educação, a professora Carmen Tereza Gabriel. Nesse sentido, ela representa a universidade aqui, a figura institucional da Faculdade de Educação, diretamente ligada à formação dos professores do ensino médio e, obviamente, a todas as questões ligadas à educação nacional. Gostaria de convidar também Daniel Cara, professor Daniel Cara, do Grupo Nacional de Defesa da Educação, e o professor Ricardo Henriques, do Instituto Uniban, que também já foi colaborador de pesquisas aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, laboratório interno. Então, eu passo a palavra à professora Carmen para que ela apresente os nossos convidados e que faça também a mediação do debate. Eu aqui fico como ouvinte do debate, e depois, quando a palavra estiver aberta a todos, eu também vou querer participar, porque estou particularmente interessado na política relativa ao ensino médio, à medida que também
na minha área, que é filosofia, nós cuidamos de formar professores e material didático, entre outras coisas voltadas para o ensino médio. De modo que a universidade, especialmente a Universidade Federal, ela se vê sempre muito, muito intimamente ligada a tudo que acontece com relação à educação em todos os níveis, não apenas no terceiro grau ou na pesquisa, mas muito especialmente a formação de professores, que é a nossa responsabilidade direta com relação ao ensino médio, e a integração, né, de todo o sistema de ensino, de educação, particularmente o público. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de começar agradecendo o convite da DUFERJ para fazer essa mediação dessa mesa, de um tema, né, tão atual, tão importante, tão polêmico, num contexto político tão sombrio, onde essa medida provisória é apenas mais um, né, ataque, eu diria mesmo um ataque violento ao que a gente entende e acredita como universidade pública, democrática para todos. Eu, nessa função de mediadora, né, e vou tentar me limitar essa função de mediadora, agora tentar fazer mais do que passar o microfone, mas tem tarefas de mediação importantes. Uma delas, eu acho que é a apresentação dos nossos convidados e depois também um pouco o controle do tempo. Eu acho que a gente tinha que combinamos 20 minutos, sem muito rigidez, para cada um, para a gente ter tempo maior para o debate, porque eu acho que é importante, né? Eu acredito que um processo democrático não se faz pelo consenso, se faz necessariamente pelo conflito, e eu acho que isso é importante, conflito de ideias. Eu acho que a DUFERJ, nesse sentido, tem sido bastante feliz nessas escolhas de a gente fazer esses debates, seja opiniões contrárias ou que se aproximam, se distanciam, mas nesse momento a gente precisa muito disso, né? De discutir, argumentar, e eu acho que a gente ganha no argumento mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ganhar no argumento. Aliás, eu acho que essa é uma função da universidade. Então a gente combinou, eu vou apresentar à medida que, antes de cada um começar a falar, talvez não seja melhor quando apresentar os dois para não cortar, né, o fluxo da discussão. Daniel Cara, né, o professor Daniel Cara é doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo, na USP, mestre em Ciência Política, também pela USP, e bacharel em Ciências Sociais, também pela USP. Atualmente é coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, desde 2016. É membro titular do Fórum Nacional de Educação desde 2010, foi membro da direção da Campanha Global pela Educação, 2007-2011, e do Comitê Diretivo da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, de 2009 a 2012. Tem experiência de pesquisas nas áreas de educação, ciência, política e sociologia. É colunista do UOL, da Educação, do Grupo Folha, e foi laureado com o prêmio Darcy Ribeiro em 2015, entregue pela Câmara dos Deputados em nome do Congresso Nacional. Então, eu gostaria de agradecer o teu aceite, Daniel Cara, e para nós é um prazer, né, poder te ouvir aqui mais uma vez. Muito obrigada. Ricardo Henriques, ele já ocupou vários cargos, né, vários institutos de pesquisa, vários cargos públicos. Ele trabalhou no IPEA, ele trabalhou no Ministério da Educação, no MDS, assumiu também a Secretaria de Alfabetização e Diversidade Social, a SECAD, também no Ministério da Educação. Trabalhou aqui no Rio de Janeiro, né, na Secretaria da Assistência Social dos Direitos Humanos, né, no Governo do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhou no Instituto Pereira Passos, foi presidente do Conselho Estadual na Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui no Rio de Janeiro, e hoje, atualmente, ele é superintendente executivo do Instituto Unibanco e também membro do Conselho de Administração do Instituto Internacional de Planejamento da Educação da Unesco. Então, também queria agradecer o aceite, a presença, e com certeza a gente vai ter um debate bastante rico. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer à DUFERJ pelo convite feito à Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Agradecer à professora Carmen, né, que a gente já esteve juntos em Brasília, ao Ricardo, ao Fernando,
E dizer também, né, a importância de ressaltar a presença do Comitê do Rio de Janeiro, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Maurício Fabião, a Luci Teixeira, a Marcele, a Maria Tereza, porque isso representa também um pouco da nossa presença aqui no Estado, e é sempre importante esses momentos, né, de encontro aqui no Rio de Janeiro para fortalecer a pauta da Campanha Nacional pelo Direito à Educação aqui no Estado do Rio de Janeiro. Bom, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em relação à medida provisória do ensino médio, ela é uma das entidades que tem se posicionado fortemente contra a medida provisória do ensino médio. Nós consideramos que dois aspectos são centrais e que precisam ser debatidos em profundidade. O primeiro aspecto que é preciso ressaltar é o fato de que a medida provisória, a reforma do ensino médio, tramita por medida provisória. E o segundo aspecto é em relação ao conteúdo. Então eu vou organizar minha fala nesses dois grandes eixos, e em relação ao conteúdo depois eu vou desdobrar sobre os argumentos centrais que mobilizam nossa ação contra a medida provisória do ensino médio e que também congregam a nossa participação de apoio ao movimento estudantil que se manifesta no Brasil todo na ocupação de escolas, né, especialmente, mas também em universidades. O Fernando citou que poderiam ser milhares, Fernando, a gente já tem mais de 1.020 estabelecimentos ocupados no Brasil em forte processo de crescimento. Então a tendência é que mais estabelecimentos sejam ocupados pelos estudantes, que têm feito uma ocupação, que é uma ocupação pautada na questão pedagógica, no debate sobre a medida provisória do ensino médio, sobre a PEC 241, que nós debatemos antes de vir para cá na Unirio, com a professora Janaína, a professora Elisângela, a professora Lili. A Lili a gente já tem tanto contato que já chama de Lili, a Fernanda. E também os estudantes se mobilizam contra escola sem partido. Então, é uma pauta bastante legítima que tem sido levantada pelo movimento estudantil. Então, em relação aos dois grandes eixos da nossa crítica sobre a reforma do ensino médio, o primeiro fato, que para nós é um fato grave, né, gravíssimo inclusive, é o fato de que a reforma do ensino médio, por opção do governo federal, fazendo uso de um mecanismo que é oriundo do decreto-lei da ditadura militar, decide apresentar uma reforma do ensino médio na estratégia de medida provisória, como um ponto de tramitação. Minha formação na graduação, dá para dizer, embora eu tenha feito ciências sociais, mas toda a ênfase foi em ciência política, e no mestrado em ciência política, o que eu mais aprendi, e esse era até um ponto que quando eu assumi a coordenação da campanha eu queria testar, que é o fato de que o presidente da República, no nosso presidencialismo, ele tem um poder enorme sobre os demais poderes. Ele tem um poder de constrangimento quase absoluto. E é muito raro acontecer o que aconteceu, na nossa opinião, de maneira ilegítima, que foi o processo de impeachment da presidenta Dilma. Então é um momento que é extremamente raro dentro do presidencialismo brasileiro. Por que o presidente tem esse poder tão grande? O presidente tinha poder de determinar 60 mil cargos, agora são cerca de 40 mil cargos. Ele tem um poder orçamentário enorme, ele inclusive determina o orçamento e o Congresso Nacional autoriza esse orçamento, ao passo que em muitos países o processo é inverso, é o Congresso que determina o orçamento e o presidente faz um processo de análise sobre o orçamento público. O presidente da República ele tem poder de emitir leis e encaminhar para o Congresso Nacional por meio de mensagens com exposição de motivos, e ele tem um poder que é inédito em outros países, que é o poder da medida provisória. O que é a medida provisória? A medida provisória é um texto legal com poder de lei que se encaminha ao Congresso Nacional com uma justificativa constitucional de urgência e relevância, se encaminha para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional tem 60 dias para deliberar sobre aquela lei, que já é um fato consumado, e depois mais 60 dias caso não tenha esgotado a análise da lei. Passados 120 dias, a medida provisória caduca, é o termo legislativo que se utiliza no regimento interno do Congresso Nacional, Câmara e Senado. E caducar significa que ela foi rejeitada. E é emitido um decreto-lei do Parlamento, revogando, um decreto parlamentar, revogando os efeitos da medida provisória. Então tem acontecido muito nas redes sociais, vocês devem ter recebido por WhatsApp,
um texto que diz, olha só que absurdo, isso é golpe, já foi alterada a LDB, já foi alterada a lei do Fundeb, é isso mesmo, foi alterado porque essa é a prerrogativa da medida provisória. Ela cria um fato consumado, então a reforma do ensino médio ela já está em vigor, isso é importante ressaltar, ela já está em vigor, porém o Congresso Nacional ainda pode se pronunciar sobre o conteúdo dela. Caso não se pronuncie, ela automaticamente fica inválida e a LDB e a lei do Fundeb voltam